E agora eu estou, na verdade, com o responsável do Sustentável 2009, que é o presidente da CBEDS, Fernando Almeida. Fernando, prazer estar com você nesse evento. Parabéns pela discussão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no teu programa. O Congresso está superando as expectativas. Nós temos aí a questão da sustentabilidade, da sobrevivência sendo discutida, não só a sobrevivência das grandes empresas, mas a sobrevivência da sociedade, dos recursos naturais, e sendo discutido por quem deve, que é tanto o setor empresarial, quanto o setor de governo e a sociedade civil. A gente percebe grandes eventos ocorrendo, eventos que na verdade têm sido impactantes, e a gente precisa correr para mudar logo as nossas atitudes e nos tornarmos, culturalmente mais sustentáveis, Fernando? Nós estamos no limiar de uma nova era. O que está acontecendo é que a percepção dessa nova era e as práticas para essa nova era ainda estão um tanto quanto lentas. Eu estou falando de uma transição de uma economia atual que ainda é predadora dos recursos naturais, dos serviços ambientais. Para você que está me ouvindo, o serviço ambiental é água limpa, ar limpo, peixe, madeira. Então, essa predação hoje, só te dando um exemplo, o modelo de negócio hoje que provê o peixe para as nossas mesas, ele termina em 2040, se continuar da forma que ele é feito hoje, que é só predação. Então, o modelo de negócio é equivocado. Então, essa transição dessa economia antiga, ou do desenvolvimento ainda anacrônico, para a chamada economia verde, sustentável, responsável, é que tem que ser acelerado. A gente percebe as empresas privadas criando departamentos de sustentabilidade, trabalhando de forma sustentável, pelo menos as grandes empresas, porque a gente sabe das dificuldades que a micro e pequena empresa tem para, enfim, elaborar esse trabalho. Agora, pouco se vê em termos de movimentação, órgãos públicos, principalmente o governo de um modo geral, trabalhando de forma mais impactante nessa área. O governo tem dado sinais contraditórios, na minha opinião, especialmente o governo brasileiro e o governo federal, Por um lado, ele reduz o preço de alguns acessórios para você gerar energia eólica, o que é fundamental, na importação. Por outro, ele reduz, isso é positivo, Sim. Por outro, ele reduz o valor do IPI, por exemplo, do chuveiro elétrico, que é o item na sua casa que mais consome energia. O governo, na verdade, ele dá a iniciativa para a economia aumentar, para a economia crescer, mas esquece do social e do ambiental. Muitas vezes sim. E um grande exemplo disso aí não é só no nível federal, mas também no sul do país está acontecendo, com a flexibilização, na minha opinião, preocupante, perigosa das leis de licenciamento. Então, mesmo sendo do setor empresarial, eu acho que o licenciamento é um contrato entre empresa e governo que tem que ser preservado, até para que os nossos produtos não tenham um boicote fora do Brasil. Nos fale agora sobre o trabalho e, na verdade, o propósito do Conselho, da CBEDS. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele começa a atuar no Brasil em 97. Existe um conselho mundial chamado WBCSD, que significa em inglês World Business Council for Sustainable Development. Esse Conselho Mundial ele congrega hoje as 200 maiores empresas do mundo com um faturamento global na ordem de 7 trilhões de dólares. E essas empresas estão nesse caminho. A missão é você colocar no dia a dia do negócio o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, como é que você incorpora a dimensão ambiental e a dimensão social no seu dia a dia. Hoje ainda a dimensão econômica é absolutamente prevalente. Ainda existe uma dificuldade em entender como ser sustentável, como participar desta coisa de desenvolvimento sustentável. Só que agora, na verdade, essa dificuldade ela começa a ser minimizada. Porque o Fernando está lançando um livro chamado Experiências Empresariais em Sustentabilidade. Esse livro vem para contribuir justamente nesse debate, Fernando. É verdade. O livro ele ocupa um espaço editorial que eu saiba, ele não existe, e esse livro ele fecha uma trilogia. Eu, em 2002, lancei um livro chamado Bom Negócio da Sustentabilidade, que é uma introdução e já começa dizendo o seguinte, olha, sustentabilidade é um bom negócio. Depois eu lancei o como, um pouco da avaliação do estado dessa questão no mundo e o como.
e falo muito da questão de liderança, que se chama Os Desafios da Sustentabilidade. E agora eu estou lançando exemplos. Quem está fazendo? Quais foram os percalços, as dificuldades, os dilemas, o que deu certo, o que não deu certo. Então são 14 grandes empresas trabalhando no Brasil, algumas patrocinadoras aqui do CEBED, em que se fala de problemas reais, né? Até porque você tem que contar tudo aquilo que dá certo e aquilo que dá errado também. Exatamente. Não é fácil. Sim. Viu? E uma das bases da sustentabilidade é a transparência, mas não é fácil. Ainda há uma cultura de uma certa restrição a certos tipos de informação. Então eu tenho que te dizer que nesse processo as empresas que estão no livro são empresas que foram escolhidas, mas também aceitaram esse tipo de proposta, esse tipo de desafio. Caso contrário, não estariam no livro. Fernando Almeida, parabéns pelo 3º Congresso Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Vamos ler, né? Vamos sim. Vou te encaminhar um assim. O primeiro que sair da gráfica vai para você. Fernando Almeida, ele vai encaminhar para mim, mas você vai ter que ir até a livraria e adquirir o seu exemplar. Obrigado, Fernando. Parabéns. Obrigado.